O verso que nós lemos aqui de Pedro fala que nós fomos gerados, regenerados, por meio de uma semente que não é corruptível, uma semente que é incorruptível e fala pela palavra de Deus. Deus utiliza da palavra dele para que possa nos transformar. Mas só que Deus não utiliza somente do culto, somente da Bíblia. Deus usa os testemunhos, Deus usa as experiências nossas no nosso dia a dia, os livramentos, que quando a gente é livrado de algo, a gente fala assim, não, eu nunca mais vou fazer isso. São modos, atitudes de Deus para que Ele possa nos moldando, para que Ele possa nos regenerando, para que a gente possa endireitar. Já pensou quantos cultos? Eu vou meditar um pouquinho no culto. Quantos cultos a gente já não ouviu? Se a gente viesse nesse ano só, a gente está em abril, finzinho de abril já. Só nesse ano a gente ouviu, acho que vou colocar isso, que tenha 3 cultos por semana, sem contar a escola sabatina, 3 cultos por semana. A gente ouviu uns 50 cultos, se a gente fosse colocar 3 cultos por semana. É bastante coisa, não é? 50 mensagens diferentes. Passadas por pessoas diferentes, não 50 pessoas diferentes, mas pelo menos 2 pessoas diferentes. Mentes diferentes, canais de Deus diferentes. E se a gente olhasse no ano dá mais ou menos 150 cultos. É muita mensagem. Cada palavra que Deus dá é uma semente. 150 sementes, não brotar nada. Imagina só. Mateus capítulo 13, versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Uma das profecias falava que o povo ia ouvir, só que não ia compreender, ia ver, mas mesmo assim não ia entender, porque estava ouvindo, porque estava ali de má vontade. Alguns dias, minha mãe sai de casa mais cedo que eu, alguns dias quase todos, e sempre ela vai dar um recado, Normalmente ela me acorda, fala: Ricardo, é para você fazer isso, isso, isso. Eu não sei se já tiveram, os filhos são bastante isso. Quando você está dormindo, sua mãe te acorda e dá um recado. Quando você acorda, você lembra do recado? E daí quando sua mãe está falando, olha, você faz isso, você fala, aham, você entendeu? Aham. Não entendeu nada. Nem só falou aham para acabar de falar, para você poder voltar a dormir. Isso é ouvir de má vontade. Porque a gente não queria estar ouvindo, a gente queria estar soninho. E depois quando eu acordo, você não lembro nada. Não lembro mesmo. Já não lembro quando eu estou acordado, lúcido, quando eu estou quase dormindo, não lembro mesmo. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós ouvimos de má vontade as coisas que Deus tem para nós. Nós esquecemos a importância que tem a palavra de Deus, as palavras de Deus, os modos que Deus tem de nos moldar. A gente esquece a importância disso. E daí a gente ouve de má vontade, ou como na nossa expressão, nem aí. E daí o verso se cumpre com a gente. A gente ouve, mas não compreende. A gente vê, só que não muda nada. É por isso que temos tantos cultos, tantas mensagens, tantos livramentos, tantas bênçãos, testemunhos, e às vezes a gente não mudou nada. É por isso. Quando acontece algo com a gente, um livramento, nós estamos isso, a gente sempre fala: olha, eu não vou fazer mais isso. Deus me mostrando isso e eu vou parar de fazer. Dá 1 semana, 2 semanas para ser otimista e a gente volta a fazer. Isso é aprender? Pense bem. Pense em você como um professor. Você fala para alguém e fala assim: não faça isso porque faz mal.
a pessoa continua a fazer o que você faz, não faça, né? Eu estou avisando, estou falando certo, você não quer fazer? Então faz errado. Daí na hora que você, minha mãe falou assim, na hora que você chorar, na hora que está errado, não vem correr atrás de mim. É o que a gente fala. Faz. Mas só que Deus é assim com a gente? Não, Deus tenta avisar. Deus avisa, né? Só que nós não compreendemos, porque não queremos. Ouvimos, mas não compreendemos. Versículo 16 ainda, olha. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós vemos e ouvimos muito bem. Quando os cultos são ministrados aqui, a gente entende bem. A gente sabe do que está falando. Só que abrir o coração é uma outra coisa totalmente diferente. Deuteronômio capítulo 34, verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, no que se refere a todos os sinais e maravilhas que o Senhor me enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os servos e a toda a sua terra, e no que se refere à sua mão poderosa e aos grandes e magníficos feitos que realizou na presença de todo o Israel. A Bíblia, ao retratar as últimas palavras, né, de Moisés, ali da história de Moisés, fala que não ia se levantar, não teve outro profeta semelhante a Moisés. Agora pense, será que Moisés era experiente? Já nesse finzinho aqui, né, desse Moisés que se falava. Será que tinha palavras sábias para dar? Tinha. Alguém aqui discorda que Moisés era um grande pregador? Todos nós pensamos nele como um grande pregador. Quando Milton entoava o segundo cântico do Sérgio Lopes, né, se eu não me engano, ele vem citando, né, o Sérgio Lopes, quando ele compôs a letra, acredito que tenha sido ele vem citando o desejo que Israel voltasse. E daí ele vai contando algumas coisas que Israel passou e o carinho, né, o amor de Deus. E uma das coisas que ele cita é a tristeza de Josué ao contemplar o povo. Josué também foi um grande homem, pregador, né, experiente depois de um tempo. Ter uma pessoa experiente ou um pregador, né, que a gente acha bom, não é um fator decisivo para a gente abrir o coração. Moisés, imagina Moisés pregando, imagina, né, o próprio Jesus pregando, e não teve pessoas que fecharam o coração? As sementes ministradas por Jesus, ou por Moisés, ou por Josué, encontraram corações fechados. Teve pessoas que seguiram a Jesus e contemplaram, né, ele discursar mais de uma vez. Só o olhar de Jesus já convertia. E uma pregação, eles ainda fechavam o coração. Quando nós, ou melhor, se nós não queremos, não há que se faça. Se a gente vir para a igreja toda vez de coração fechado, ou com o pensamento lá longe, não há que se faça. Pode pregar, pode trazer palavra, trocar o culto em cima da hora, falar o que a gente queira ouvir. A gente vai ouvir, mas não vai compreender, porque o coração está longe. É assim que a gente vem no culto às vezes. Irmão, sabe para que serve aquela oração que a gente faz no início, antes de começar o culto? Sabe por que é necessário, né, que se faça uma oração antes de começar o culto? Antes de dar, né, o horário programado do culto? Para que você possa deixar os outros pensamentos e pedir para que Deus inspire, né? Para que você possa ouvir. É você começando já o culto, começando a colocar a mente, né, ou preparar o solo para que Deus possa semear. Só que às vezes a gente vem correndo, vem com o pensamento longe, e vem com isso, aquilo, a gente tem tantos pensamentos, menos um terreno fértil para que Deus possa semear. Números capítulo 22, versículo 22. A ira de Deus, porém, se acendeu quando ele se foi, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para parar a passagem.
ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor, porém, pôs-se numa passagem estreita entre 2 vinhas, com paredes de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra uma das paredes e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que toda a tua viagem cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembaiada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Aqui é a história de Balaão e a jumenta. Ele espanca por 3 vezes, né? O anjo aparece diante da jumenta por 3 vezes. E depois Balaão discute com a jumenta. Quem é que pensa, né? O animal ou o ser humano? Primeiro momento, se ela faz ele refletir, fala assim: olha, não sou eu a jumenta que estava com você todo o tempo, em todas as viagens, eu fiz algo de errado? Já fiz algo assim? E daí ele conversando, imagina que legal, conversando com a jumenta. E daí ele fala assim: não, nunca fiz isso. Daí Deus vai e abre os olhos, né, para que ele veja o anjo. Às vezes, nós somos igual, semelhantes, né, a Balaão. Há coisas que são óbvias na nossa vida, que Deus tenta nos mostrar, e está na cara, né, como a gente costuma falar, só que a gente não vê. Aqui a jumenta viu o anjo, a jumenta entendeu o que estava acontecendo, e Balaão não viu o anjo, Balaão não entendeu o que estava acontecendo. A jumenta precisou falar. Gente, vamos esperar, né, aparecer uma jumenta aí conversar com vocês. Nós precisamos entender as coisas que Deus tem procurado falar com a gente. Só que a gente precisa abrir o coração para isso. É isso que tem faltado. A falta não está em Deus, porque a palavra de Deus ela se mantém a mesma desde aquela época. E tem o poder de restaurar tantas pessoas. A gente ouve vários e vários testemunhos de pessoas, né, que foram transformadas pela palavra de Deus, como nós também fomos transformados pela palavra de Deus. Há cultos que às vezes uma pessoa sai e fala assim: nossa, mas que culto lindo. E a gente sai e fala assim: não gostei da gravata do pregador. Nós estamos preocupados com tantas coisas pequenas, né, ao invés de ter um coração aberto. E por isso nós não saímos, né, cheios. Saímos do mesmo jeito. E daí vem nós o desânimo, fala assim: eu venho na igreja para quê? Não muda nada para mim? É claro que não muda, nunca vem com o coração aberto. E não vai mudar. Enquanto nós continuarmos a vir com o coração fechado para a igreja, preocupado com tantas outras coisas, ou olhando tantas outras coisas, as sementes que Deus tem lançado serão jogadas fora. Eu não sei quem já plantou aqui, mas quem plantou sabe. Quando você planta, você fica na ânsia, né, à espera de que dê certo. No mínimo, né, um pezinho de feijão, alguma coisa. Mas você fica esperando que dê certo. E quando não dá, a gente se frustra. Quando nós
somos campos, né? Ou melhor, não somos campos para sementes que Deus tem dado, a frustração deveria estar em nós, não em Deus. Há uma história que diz, nós já contamos ela aqui, acho que das últimas vezes que a gente veio aqui, acho que foi o culto que a gente trouxe, fala que é da figueira estéril, se encontra em Lucas 15, se não falha a memória. Lá se encontra uma figueira, né, ou um campo, que não dá fruto. E a pessoa, né, o dono da propriedade, sempre ia procurar fruto, mas não encontrava fruto. E daí até o dia que ele fala assim, olha, eu vou cortar. E daí o moço que cuida fala assim, não, calma, espera, deixa mais esse ano, eu vou cuidar, vou adubar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que se dê fruto. É isso que Deus tem feito com a gente. Tem adubado, tem feito isso, tem feito aquilo. Só que nós estamos insistindo em não dar fruto. Nós estamos insistindo em não ser semeado. Esse tem sido o problema. Nós não queremos ser semeados por Deus. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Se você começar a ler o contexto, né, vai ver que Jesus tem a questão lá com a família, vem a Maria, vem os irmãos, daí ele fala que a família dele é aquele que faz a vontade de Deus, tem um probleminha ali, daí ele sai para ficar tranquilo, à beira-mar, né, para se acalmar. Verso 2: ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3: e falou-lhe de muitas coisas por meio de parábola, dizendo: certo semeador saiu a semear. Ele sai para ficar tranquilo, mas a multidão chega. Então ele começa a falar com as pessoas, né, por meio de parábolas. E uma delas é do semeador. Ele começa, né, o semeador saiu a semear. Naquele tempo as cidades eram muradas, porque tinha perigo, né? Quando alguém saía, corria o risco. Nós vemos isso na parábola do bom samaritano. Lembra que o moço sai e é assaltado, é espancado, para ter um contexto. As cidades eram então muradas e sair das cidades era um pouco perigoso. Aqui fala que o semeador ele saiu. Ele corre, né, o risco, mas para semear. É isso que Jesus faz por nós. Ele sai do local de conforto, que era a cidade, que era um local seguro, para que possa semear. Jesus, quando ele saiu do céu, foi para nos buscar. É isso que nós precisamos entender. Começa, né, o nosso semear, ou ele semear em nós, assim. Se Jesus não tivesse morrido por nós poderíamos pensar em salvação? Não. Mas qual que era mais confortável? Jesus vir à terra, né, como homem, como a própria criatura, e sofrer tudo, ou ficar no céu? O mais confortável era ficar no céu. Então Jesus sai e vem semear. Versículo 4 diz assim: e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. É como se a gente dissesse assim: ele estava semeando e por pouco não deu certo, porque caiu à beira do caminho. Não caiu no lugar certo, mas por pouco. Essa história, ou essa citação do por pouco, lembra quando Paulo estava pregando para o rei Agripa. Ele termina de pregar e faz um apelo a Agripa. Agripa fala assim: Paulo, por pouco queres me persuadir a tornar-me cristão? Ou quase, Paulo, você conseguiu me persuadir, me convencer, mas teve antes o quase. Adianta alguma coisa? Não. Quando a gente fala assim, eu quase fiz, daí sempre alguém pergunta, mas você fez? Não, eu quase fiz. Essa semente caiu perto, à beira do caminho, e quase deu fruto. Para nós, não adianta ser os que quase dão frutos. Os que quase têm um terreno fértil no coração. Que vem à igreja e fala assim: olha, eu vou à igreja
para mais ou menos ouvir assim, para mudar de vida. Está no quase. E esse quase não dá fruto. Vamos continuar. Versículo 5. Isso, obrigado. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Esse caiu no lugar, nasceu, só que a terra não era funda, e começou a nascer um pouquinho, o sol chegou e destruiu. Quando a gente estuda na escola, a gente cansa de estudar essa questão de planta. E uma das coisas necessárias é a água, a terra, a semente e o sol. O necessário saiu, né? O sol saiu. E o que aconteceu? Queimou. O que era natural acontecer. O sol uma hora ou outra ia ter que sair. E queimou o que tinha saído. Esse aqui se assemelha aos 70 discípulos. Quando a gente abre em João capítulo 6, só vou citar, Jesus está discursando aos discípulos. E ele fala que ele seria o pão da vida, né? Jesus era o pão da vida. O que Jesus queria dizer com isso? Que ele era o alimento, ou seja, o essencial. E os discípulos falam, duro é esse discurso. E vão embora. Eles entenderam, nasceu, só que na primeira balançada, foram embora. Essas são as mensagens que a gente ouve e fala assim, nossa, era nisso que eu precisava mudar de vida? E daí a gente sai da porta para fora e fala assim, mas é complicado, né? E deixa de lado. Começa a nascer. É um ponto que a gente precisa ouvir. Começa a nascer, a germinar. Só que as coisas naturais, né, que são provas, tiram, ou melhor, fazem se queimar essa semente. Até agora a gente viu dois exemplos. Um que ficou no quase, o outro que ouviu, nem entendeu, viu que era necessário para a vida, só que as coisas naturais, as coisas do dia a dia, retiraram, queimaram. Versículo 7 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Nasceu, mas caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram. Esses não são coisas naturais, são provas mais fortes, mas mesmo assim a sufocaram. Há um jovem que chega a Jesus, um jovem rico, né, e fala: mestre, o que é necessário para eu herdar a salvação? Ele sabia que Jesus era mestre, e sabia que Jesus tinha a palavra certa para que ele pudesse herdar a salvação. E Jesus fala para ele: olha, guarda os mandamentos. Ele fala: o quê? Isso eu faço desde a minha meninice. E Jesus fala assim: então tá bom, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. E daí o jovem seguiu, né? Não. Saiu triste, porque tinha muitos bens. Ao crescer, cresceu misturado com os espinhos, aqui, né, no exemplo. E mesmo assim não se deu fruto. Não cresceu separado, cresceu misturado com os espinhos. Eu vou citar um pouquinho mais, né, quando Jesus vai dar a explicação, nós leremos a explicação. Mas quando as coisas do mundo vêm junto no nosso coração, nós vamos dar fruto? Ainda continua dizendo assim, olha, versículo 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Enfim, uma que deu certo. Citou 3 exemplos de que não deu certo. E só um que deu certo. Agora vamos à explicação, porque os discípulos não entenderam o que Jesus falou. Por mais que Jesus usou de exemplos próximos deles, eles não entenderam. Vamos à explicação, versículo 19. Diz assim, versículo 19: ouvindo alguém
a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ouvindo a palavra e não entendendo. É o que ficou no quase. Tá? Verso 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é o exemplo daquele que a gente citou. Percebe que precisa mudar aquilo na vida. Só que vem uma perseguição, vem as provas, vem as coisas. Faz o quê? Abandona. O primeiro exemplo, não entende nada. Nem é um campo fértil. O coração está longe. Que essa beira do caminho são os quase. O segundo exemplo, ouve, só que são terrenos, pedregosos, nasce só um pouquinho, ou seja, anima, fala assim, eu vou mudar isso na minha vida, mas não tem raiz em si mesmo. E daí, quando as minhas primeiras provas já saem do coração, a semente. Eu parei no verso 22, diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esses são os espinhos. Cresce, mas cresce misturado com as coisas do mundo, As outras seduções vão vindo e levam. O conselho, quando Paulo dá para Timóteo, lá em Timóteo, fala para Timóteo guardar, reter o que ele tinha ouvido. Além de ser um campo fértil, nós precisamos guardar o que a gente tem ouvido. Essa é a mensagem de Deus essa noite. Que a gente possa ser um campo fértil para Deus. Nós vemos 4 tipos. O primeiro, que ficou à beira do caminho, a semente, no quase. O segundo, sobre um terreno pedregoso, só tem aquela euforia do momento. E depois as provas vêm e tiram, porque não tem raiz. O terceiro vem misturado com espinhos, as coisas do mundo, Um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do mundo. Um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do mundo. Também não vai dar fruto. O quarto, que tinha um terreno limpo, esse deu fruto.